Bem-vindo a mais vídeo. Estamos perto do Halloween e nós, como um canal de terror, não podemos deixar passar esse evento. E por isso no vídeo de hoje vamos contar para vocês histórias clássicas de terror, excelente para o clima de Halloween. Estão preparados? Então vamos ao vídeo. Uma última volta na roda gigante. Todo verão, o clima de festa tomava conta da cidade. Eram risadas, luzes coloridas, cheiro de pipoca no ar, muitas pessoas felizes. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Charlie estava de plantão, responsável por operar a roda gigante. O trabalho era simples: garantir que todos subissem, descessem, e que ninguém passasse do horário. Mas havia algo naquela roda que ele nunca tinha notado: uma velha placa, gasta, com o nome de um menino escrito em letras quase apagadas. O movimento foi intenso o dia inteiro. Só quando a música do parque silenciou e as luzes começaram a se apagar é que ele percebeu que estava sozinho, ou pelo menos era isso que ele achava. Um garoto apareceu, do nada, segurando um pirulito, pedindo para subir na roda gigante em um tom triste, como se barganhasse. Charlie estranhou. Perguntou onde estavam os pais dele, mas o garoto não respondeu, apenas subiu em um dos bancos e ficou esperando. Charlie hesitou, mas acabou aceitando o pedido do garoto. Assim, a roda começou a girar. As luzes piscavam, os cabos rangiam, e por um momento parecia que o tempo tinha parado. Quando a volta terminou, Charlie foi até o assento. E o menino tinha desaparecido. Não havia pegadas, nem sinal de que alguém tivesse descido. Assustado, ele correu até o chefe para contar o que aconteceu. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, e então pegou um jornal antigo, amarelado pelo tempo. Na capa, uma manchete: menino de 10 anos morre após cair de roda gigante em plena noite de uma época de verão. Abaixo da foto, o nome: Tomás. O mesmo rosto, o mesmo olhar, o mesmo garoto que, há poucos minutos, tinha pedido uma última volta. A decoração de Halloween. Todo ano, uma casa em especial virava o centro das atenções na cidade. Era tradição. Quando outubro chegava, todos esperavam para ver o que o misterioso morador prepararia dessa vez. Ninguém sabia muito sobre ele, apenas que vivia sozinho e que tinha um talento assustador para transformar a casa num verdadeiro espetáculo de horror. Ele adicionava crânios, velas, teias, sons macabros. Tudo era feito com um realismo que impressionava e arrepiava ao mesmo tempo. Naquele ano, o tema era ainda mais ousado: manequins hiperrealistas, cobertos de sangue falso e atravessados por estacas de madeira. Corvos empalhados completavam a cena, pousados sobre os corpos imóveis. A cidade inteira aplaudiu a criatividade. Mas depois da noite de Halloween, ninguém mais viu o dono da casa. Dias se passaram, até que um funcionário da prefeitura foi enviado ao local. Bateu na porta, chamou várias vezes, mas ninguém respondia. Quando contornou o quintal, um cheiro o fez parar. Era algo podre, algo real. Entre os manequins, um deles parecia diferente. A pele não era de plástico, e sim humana e gelada, já em decomposição. O funcionário recuou, horrorizado, e percebeu a verdade. Aquele manequim era o próprio dono da casa. Desde então, ninguém jamais voltou a morar lá. As decorações continuam aparecendo todo Halloween, mas ninguém sabe quem as coloca. Será um fantasma? Um assassino? Bom, ninguém sabe, mas o que é real é que todos evitam passar em frente à casa. O casamento arranjado. Você acredita em maldições e macumbarias, daquelas que uma palavra pode selar o fim de uma pessoa? Então ouça essa história. Antes de conhecer a mãe de Naya, o pai dela já havia sido noivo de outra mulher. Um noivado arranjado, imposto pelas famílias, sem amor, sem escolha. Ele acabou rompendo o compromisso, queria viver algo verdadeiro. Mas o fim daquele relacionamento não terminou em silêncio. Logo começaram os boatos. Diziam que a ex-noiva praticava magia obscura, e que havia jurado se vingar. Um dia, o destino colocou os dois frente a frente em uma rua deserta. Ela o encarou por alguns segundos, e com voz fria, lançou uma maldição, dizendo: seu primeiro filho morrerá antes de se tornar um homem. Ele tentou ignorar, riu daquilo, mas as palavras ficaram ecoando por anos. O tempo passou. Ele se casou, teve filhos e o primogênito, irmão mais velho de Inaya, cresceu saudável, inteligente, cheio de vida. Nada parecia errado, até o dia em que completou 18 anos. Naquela noite, ao voltar de uma festa de aniversário, o carro perdeu o controle em uma curva. O impacto foi fatal. O pai de Inaya ficou em silêncio diante do corpo do filho.
Então a única coisa que ecoava na sua cabeça eram as palavras daquela mulher. Desde então, ninguém mais falou o nome dela. Mas às vezes, Inaya jura ouvir sussurros à noite. Uma voz feminina, suave, repetindo o mesmo feitiço. A curva da mãe fantasma. Antes de falar da história, você sabe até onde o amor de mãe vai? Talvez até o fim da vida, correto? Mas e se passar disso? Algumas pessoas são viciadas em adrenalina, caçam lugares assombrados, histórias proibidas, aparições, que gostam de ver o sobrenatural com os próprios olhos. Você conhece alguém assim, né? Então Kevin era um deles. Assim ele e seus amigos eram exatamente assim. Eles ouviram falar de uma rodovia antiga, famosa por uma curva perigosa, uma curva que, segundo os moradores, é amaldiçoada. Diziam que há muitos anos, uma mulher perdeu o filho num acidente naquele ponto, inconsolável. Ela tirou a própria vida ali mesmo. Desde então, motoristas afirmam ver uma figura feminina na beira da estrada e, estranhamente, muitos juram que ela aparece para impedir novos acidentes. Curiosos, Kevin e os amigos decidiram testar a lenda. Esperaram ao cair da noite, dirigiram até o local e espalharam farinha branca sobre o asfalto, na esperança de ver algo. Alguma marca, algum sinal. Em seguida, Kevin acelerou o carro em direção à curva, mas, de repente o carro parou com um tranco seco, como se tivesse atingido algo invisível e nisso o motor morreu. O grupo desceu assustado e iluminou o capô com uma lanterna. Na farinha, havia duas marcas de mãos pequenas, femininas, como se alguém tivesse segurado o carro, impedindo que ele seguisse adiante. Os amigos nunca mais voltaram àquela estrada, e até hoje, quem passa por lá jura sentir o cheiro leve de perfume e o som de um choro distante, de uma mãe que continua protegendo outros filhos, mesmo depois da morte. Então essa lenda conta que mesmo após a morte, essa mãe continua com um amor materno mesmo por algo que não é dela. A mulher das meias laranjas. Esse é um caso real. Era 1981. Na pequena cidade de Georgetown, no Texas, um trabalhador de rua fez uma descoberta terrível. Dentro de um bueiro, estava o corpo de uma mulher desconhecida. Ela não carregava documentos, nem joias, nem nada que ajudasse a identificar quem era. A única coisa que usava era um par de meias laranjas. Foi assim que ela ficou conhecida, como de Orange Socks Woman, ou simplesmente a mulher das meias laranjas. Durante anos, o caso permaneceu sem respostas. Nenhum familiar apareceu, nenhuma pista sólida, nenhum motivo, até que o nome de Henry Lee Lucas surgiu, um dos serial killers mais conhecidos dos Estados Unidos. Ele confessou o crime, dizendo que havia pegado carona com a mulher e a matado logo depois. Mas, algum tempo depois, se retratou, disse que nunca a conheceu. Com isso, o caso voltou a estaca zero, e a mulher das meias laranjas continua sendo uma das maiores incógnitas da história criminal americana. Sem nome, sem rosto conhecido, mas com um mistério que ainda assombra o Texas até hoje. Quem diria que este caso seria conhecido mundialmente, por causa das meias laranjas? É muito estranho e misterioso ao mesmo tempo. Maria Papupa. É a lei termos uma lenda brasileira, mas vai por mim, essa vai fazer perplexo. Antes de existir o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, o terreno tinha outra dona. O lugar pertencia a uma mulher simples, conhecida por todos como Maria Papuda, apelido dado por causa do bócio, a famosa papada debaixo do queixo que deformava seu pescoço. Diziam que Maria vivia sozinha, isolada, e que era constantemente zombada pelos vizinhos. Quando as obras do palácio começaram, ela foi expulsa dali à força, mas, antes de partir, deixou um aviso que ninguém levou a sério, avisando que eles pagariam o preço por tirar tirado tudo. Pouco tempo depois, Maria morreu e com ela nasceu uma das maldições mais antigas de Minas Gerais. Reza a lenda que, desde então, todo governador que assume o cargo em um ano par sofre algum tipo de tragédia, acidentes, doenças misteriosas, ou mortes súbitas. Coincidência ou não? Os registros parecem confirmar. Alguns funcionários afirmam que, nas noites mais silenciosas, dá para ouvir passos nos corredores do Palácio da Liberdade. Outros dizem ter visto uma figura feminina de olhar vazio, o pescoço inchado e o rosto coberto por um lenço. Por enquanto aparece como vulto, como se ainda estivesse esperando justiça por aquilo que tiraram dela. Jaque da Lanterna. Se estamos falando de Halloween, seria um crime não falar de Jaque da Lanterna.
A lenda mais famosa do Halloween, dizem que Jack era um bêbado, passava o dia todo no bar, tomando altas doses e mal conseguia se manter sóbrio. Então nesse mesmo dia, o diabo veio buscar sua alma, mas Jack fez um último pedido. Pediu ao maligno para se transformar em uma moeda para tomar mais uma, e o bicho ruim aceitou o acordo. Então o homem pôs a moeda em seu bolso, onde estava um crucifixo de prata, prendendo o diabo ali mesmo. Desesperado, o maligno cedeu mais um pedido em troca de sua liberdade. Jack pediu mais um ano de vida e o maligno aceitou, indo embora na hora. Mas nesse tempo, Jack se tornou um homem bom, tipo da água pro vinho, e largou completamente a bebida. Mas quando chegou no Halloween, o diabo voltou para buscar a alma do homem. Mas Jack foi mais esperto e pediu para o bicho ruim pegar uma maçã para ele, que daí aceitaria ser levado. Mas quando fizeram esse acordo, Jack desenhou um crucifixo no tronco da árvore onde o diabo estava, o prendendo mais uma vez. Após ser enganado mais uma vez, o maligno deu mais um pedido em troca de liberdade. Mas dessa vez Jack disse que agora a alma dele era só dele, e que não pertencia mais ao maligno e nunca desceria ao inferno. O coisa ruim, não tendo opções, aceitou. Anos depois, Jack acabou falecendo de uma doença misteriosa, e acabou indo para o céu, mas acabou sendo rejeitado por ter feito maldades antes de se tornar aquela pessoa boa. Então automaticamente desceu para o inferno, mas também não foi aceito por causa daquele acordo da alma dele nunca pertencer ao diabo. Sua única opção foi viver no limbo. Mas antes de viver assim, um condenado deu uma brasa ardente do inferno para iluminar o caminho de Jack, dizendo que os seres do limbo não gostam de luz. Então Jack, após sair, procurou algo para manter a luz da brasa e acabou encontrando um nabo e pôs a brasa lá. Então dizem que Jack ficou vagando eternamente. Dizem que a casa mais iluminada tem menos chances de ser incomodado por um espírito do limbo. E é isso, galera. Essas foram as lendas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam do like e se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Um bom Halloween a todos.